Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o processo seletivo do Estado de São Paulo, professores Funde e Educação Especial, tá? Serve para ambos aí, tem muitas questões de educação especial também, tá bom? Vamos lá, alguém começou a querer entrar. Voltando aí, gente, vamos lá. Essa apostila é a apostila de número 3, Treinos de Questões do Estado de São Paulo, tá? A apostila 3 é sobre publicações institucionais, tá? Publicações institucionais aí. Então, nós temos aí 23 questões e nós vamos fazer a correção. Essa apostila foi enviada ontem, que era para vocês fazerem, e hoje nós faríamos a correção. Mas quem não fez, acompanha juntamente aqui, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Primeira questão. Os conselhos escolares são órgãos colegiados compostos por representantes das comunidades. Aí tem duas palavrinhas para completar. Que tem como atribuição deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras no âmbito da escola. Ou seja, o conselho escolar é um órgão colegiado, ele é composto 50% de alunos, de pais de alunos, e os outros 50% de professores, funcionários da escola, enfim. Não é obrigado a participar, mas nós tentamos fazer com que todos participem. E o conselho escolar é falado sobre todas as questões, são discutidos sobre todas as questões que envolvem a escola. Desde as questões pedagógicas, questões administrativas, questões financeiras, tudo é discutido no conselho escolar. Ou seja, o conselho escolar é um exemplo de uma gestão democrática e participativa, tá? Assim como o PPP, o conselho escolar também é um exemplo de gestão democrática, ou seja, o diretor não toma decisão sozinho, ok? Vamos lá. Nas alternativas para completar aí das comunidades, A, institucional e municipal, B, escolar e local, C, local e federal, D, escolar e cultural. Qual alternativa vocês colocaram? B de bola. B de bola. A alternativa correta, B de bola. Escolar e local. Vamos já pintando as alternativas corretas aí. Escolar e local, tá? Então, aqui fica das representantes das comunidades, escolar e local, local, escolar, tanto faz, tá bom? B de bola, muito bem. Vamos para a segunda questão. Nesse processo de elaboração do projeto político-pedagógico da escola, compete ao conselho escolar debater e tornar claros os objetivos e os valores a serem assumidos, definir prioridades, contribuir para a organização do currículo escolar e para a criação de um cotidiano de reuniões de estudos e reflexões contínuas, que inclua principalmente a avaliação do trabalho escolar. Então, aqui onde falam debater e tornar claros os objetivos e os valores a serem A, individualmente, B, coletivamente, C, frequentemente ou D, obrigatoriamente. O que vocês colocaram? B, coletivamente. Não entendi? Letra B. Coletivamente. B de bola, coletivamente. Eu escutei a voz da Andressa, ela conseguiu entrar? Andressa, é você? Sim, entrei, professor. Ah, então tá bom. B, coletivamente. Certa resposta aí. B de bola. Vamos lá. Tudo é coletivo, não tem nada individual aí no caso, né? Vamos lá. O restante é pegadinha. 3. As atribuições e funcionamento dos conselhos escolares. Letra A. Consultivas, deliberativas, fiscalizadoras e mobilizadoras. B. Deliberativas,
pedagógicas, financeiras, executoras. C, escolares, consultivas, normativas, fiscalizadoras. D, diretivas, consultivas, deliberativas e formais. Então, aí, quais são as atribuições do conselho? São 4, né? A de aprovação. Que bonito, A de aprovação. As funções do conselho, as atribuições do conselho. Consultivas, de consultar. Então, é feita a consulta para os membros que fazem parte do conselho escolar, sobre qualquer assunto. Então, o conselho, ele é consultivo, de consultar as pessoas, né? Saber da opinião das pessoas. Deliberativo, de deliberar. O que foi decidido no conselho é o que vai ser feito pelo diretor da escola, né? Então, precisa deliberar. Aí o pessoal dá a sua opinião, vota naquilo e tem que ser feito, tá? Então, é a deliberação, é o ação, fazer. Fiscalizadoras, de fiscalizar se o que foi deliberado, se está sendo realizado. Então, é a fiscalização aí, né? Quem é os fiscalizadores? Os próprios membros do conselho, né? Foi discutido que teria que pintar a escola. Foi pintado? Então, tem que ter uma fiscalização. Vamos lá ver se a escola foi pintada. Vai os pais lá verificar se a escola foi pintada, por exemplo, tá? E mobilizadora, de mobilizar, da ação. Então, assim, a ação, a participação de todos, porque não é obrigado, né, participar. Então, tem que ter aquele movimento de fazer as pessoas participarem, principalmente pais de alunos, tá? Então, a alternativa correta realmente é a letra A. Consultivas, deliberativas, fiscalizadoras e mobilizadoras. Essa é a alternativa correta, tá? Vamos lá. 4. Os conselhos têm as seguintes funções. Então, aqui nessa 4, tem as 4, vocês responderam que é a letra A. Então, essa letra A vai estar aqui na questão 4. Porém, tem que verificar o que aqui? Se o que está depois dos 2 pontos tem a ver com o que está antes dos 2 pontos. Então, por exemplo, se o que está escrito depois é realmente da deliberativa, se o que está escrito depois da consultiva é realmente diz respeito à consultiva, a fiscal, se é realmente, e a mobilizadora, se é realmente. Por quê? As 4 são, já foi afirmado na questão 3 que são essas 4, tá? Aí eu tenho que fazer a leitura para deixar gravado aqui, tá bom? 1. Deliberativas, diz respeito a quê? Quando decidem sobre o PPP e outros assuntos da escola, aprovam encaminhamentos de problemas, garantem a elaboração de normas internas e o cumprimento das normas dos sistemas de ensino e decidem sobre a organização e o funcionamento geral das escolas, propondo à direção as ações a serem desenvolvidas. Elaboram normas internas da escola sobre questões referentes ao seu funcionamento nos aspectos pedagógico, administrativo ou financeiro. Então, o deliberativa. Peraí, não respondam ainda, tá bom? Deixa eu pintar. Deliberativa tem a ver com decidir. Deixa eu ver se tem outro verbo aqui. Aprovar. Ué, vai, filho, não tá pintando, não? Agora foi. Gente, que estranho. Aprovar. Vocês acham que a 1 está correta? Essa deliberativa tem a ver com decidir, com aprovar, sobre questões que foram faladas lá no conselho? Sim ou não? Ou vocês querem que eu faça todas primeiro? Gente? Faz todas, teacher. Fazer. Então, vamos lá. 2. Consultiva, de consultar, hein? Vamos ver se bate aí o conceito.
quando tem um caráter de assessoramento, analisando as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentando sugestões ou soluções, que poderão ou não ser acatadas pelas direções das unidades escolares. Então, o consultiva seria apresentar sugestões ou soluções. Fiscais. Aqui já está falando, né? Acompanhamento e avaliação, mas tudo bem. Fiscais. Quando acompanham, ó, acompanhar a execução das, acompanhar, avaliar. Então, fiscais de acompanhar se foi feito, se não foi feito, né? Avaliar como que foi feito. E aqui nós temos mobilizadora, que é a ação, né? Vamos ver. Opa! Quando promovem a participação de forma integrada dos segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas atividades, contribuindo assim para a efetivação da democracia participativa e para a melhoria da qualidade social da educação. Então, mobilizadora, de mobilizar, tem a ver com participação. O que vocês acham? Todas batem ou algumas só batem? O que vocês colocaram, por exemplo, nas alternativas? Eu coloquei a alternativa C. Quem colocou A? Alguém? B? C? D? Sim. Vocês colocaram o quê? C. C. 1 tá certa, 2 tá certa, 3 tá certa, 4 tá certa. Todas estão corretas. É a C mesmo. Por quê? Vamos lá. Porque realmente, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Realmente, deliberativa é de decidir, aprovar, né? Então, foi aprovado. O que foi discutido o que é deliberado? Decidiram o que vai ser feito, foi aprovado ali por votação no conselho, tá certo? Consultiva, de consultar as pessoas, ó. As pessoas apresentaram sugestões, soluções, então foi pedida a opinião das pessoas, é uma consulta. Fiscais, de acompanhar, de avaliar, de fiscalizar, também tá certo. E mobilizadora, de todos participarem, seria a ação, a mobilização, né? De todos participarem. A alternativa correta, letra C, está correto, letra C. Vamos lá. 5. A Lei 15.667, de 12 de janeiro de 2015, no artigo 1º, fica assegurado aos estudantes dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio situados no Estado a criação, organização e atuação de, como entidades representativas dos seus interesses na forma da presente lei. Do que está sendo falado? A. Conselhos escolares. B. Grêmios estudantis. C. Concursos estudantis. Ou D. Estudos informatizados. Do que está sendo falado? B de bola. B de bola, sobre os grêmios estudantis. Grêmios estudantis, que é um assunto que também está lá nas publicações institucionais do concurso de vocês, tá? E aqui, ó, entidades representativas, já tá dando a dica aí, entidades representativas, e aqui já está falando que é sobre os estudantes. Então, o que envolve diretamente os estudantes aí são os grêmios estudantis, tá? Alternativa correta, B de bola. Muito bem. Questão 6. Questão 6. A criação do Grêmio Estudantil dar-se-á mediante. Então, como que é feito para criar um Grêmio? A. Assembleia Geral de Professores. B. Assembleia Geral da Comunidade. C. Assembleia Geral da Instituição. D. Assembleia Geral de Estudantes. Como que eu faço um Grêmio? D de dado. D de dado. Deve fazer
uma Assembleia Geral de Estudantes, porque é um grêmio estudantil, então é só de estudantes, tá? Ó, é só de estudantes. Ok? Então, D de dado, muito bem. Essa questão de número 7, que alguns ficaram na dúvida, a política de educação especial do Estado de São Paulo tanto está no edital do processo seletivo do Estado, tanto para Funde 1 quanto para educação especial. É para os dois, tá? Podem conferir lá depois, ok? É para os dois. Agora, tem um detalhe muito importante para vocês não caírem na pegadinha no dia do concurso, tá? Presta bem atenção. Aqui, o documento é Política de Educação Especial do Estado de São Paulo. Aqui não está Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Por que eu estou falando isso? Se tivesse aqui pedindo para vocês a LDB, seria para vocês procurarem o quê? O público-alvo da educação especial, que são 3, certo? Só que no documento do Estado, eles dão ênfase a mais um, que está dentro do outro, mas eles dão ênfase. Então, tem que prestar bem atenção para não cair na pegadinha, tá? Vamos lá. Política de Educação Especial do Estado de São Paulo. A educação como direito humano fundamental que perpassa o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos estudantes deve ser garantida a todos. Destarte para respeito à singularidade dos estudantes é assegurada também a educação especial. Então, vamos lá. Nas alternativas, vejam aí. Nas alternativas foram colocados a deficiência, transtornos globais de desenvolvimento TGD, transtorno do espectro autista TEA e altas habilidades superdotação. Na B, deficiência, transtorno do espectro autista TEA e altas habilidades superdotação. C, deficiência, transtorno do espectro autista TEA e superdotação. D, deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Primeiro eu vou ver a resposta de vocês, depois eu vou explicar, tá? O que vocês colocaram? Letra A. Letra A é a correta, mediante a este documento do Estado de São Paulo. Por que eles colocam uma barrinha? Presta bem atenção, hein? Por que eles colocam uma barrinha aqui, ó? Tá vendo? Depois de TGD vem uma barra. Por quê? O autismo está dentro do TGD. Mas eles quiseram colocar como que eu vou falar? Por extenso, para destacar. Porque o TEA já está dentro dos transtornos, né? O TEA é um transtorno do espectro autista, ele já está dentro dos transtornos globais de desenvolvimento. Já está dentro. Por isso que eu estou falando, se fosse uma pergunta da LDB, estaria só essa resposta da D, ó. Se fosse uma pergunta da LDB, o público-alvo da educação especial é a letra D. Deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, que é o TGD, e altas habilidades de superdotação. Seria a resposta correta a letra D se fosse a LDB. Só que como é um documento do Estado de São Paulo, eles colocaram uma barra aqui, ó, transtorno do espectro autista, para chamar a atenção, porque existem muitos alunos autistas no Estado de São Paulo, e esse documento é específico de São Paulo, tá bom? Então, colocaram uma barrinha, por quê? O autismo já é um transtorno, então está aqui dentro já, mas por isso colocaram uma barrinha, tá vendo? É a mesma coisa aqui, altas habilidades de superdotação, a mesma coisa, por isso que tem a barrinha, tá? Então, a alternativa correta aí, letra A. Só poderia confundir entre A e D. As outras são pegadinhas mesmo, tá bom? Então, a alternativa correta aí, letra A. Vamos lá. Tem muitas questões aí de educação especial, porque
os professores de primeiro ao quinto também vão lidar com os alunos da educação especial, tá? Vamos lá. Questão 8. Não são perguntas fáceis, hein? 8. A educação inclusiva representa a possibilidade de cada escola organizar-se de modo intencional, processual, coletivo, participativo. Olha quantas palavras-chave aí no enunciado. Intencional, processual, coletivo, participativo. Respeitando as diferenças é outra, de cada estudante e considerando o DUA, que é o Desenho Universal para a Aprendizagem, em seus currículos. A concepção do DUA, ou seja, o que é o DUA? O que seria esse Desenho Universal para a Aprendizagem? Vamos ver. A. Concepção de produtos e serviços a serem usados por algumas pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. B. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. C. Eu sou obrigada a ler porque tá gravando, tá, gente? Eu tenho que ler. C. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por algumas pessoas, com necessidade de adaptação ou de projeto específico, sem incluir os recursos de tecnologia assistiva, ou D, nenhuma das alternativas. Qual delas vocês colocaram como conceito de DUA? B de bola. B de bola, vamos ver. Concepção de produtos, vejam que é amplo, tá? Ó, produtos, ambientes, programas, serviços, está completa, a serem usados por todas, não é algumas pessoas, é por todas as pessoas que precisam, tá? Não precisa, o DUA é sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. A alternativa correta da 8 é letra B de bola, tá? Professora, por que eu cairia nas outras pegadinhas? Aqui, ó, só tem produtos e serviços. Eu vou apontar para vocês saberem o porquê, tá? Aqui só teria produtos e serviços, estaria incompleto. Aqui está falando algumas pessoas, algumas, tá? O restante, ok. E na C, estaria completa aqui na primeira parte, porém, aqui tá falando só algumas pessoas. E aqui tá falando com necessidade, é sem. Deixa eu ver. Com. E aqui, sem incluir. Tá vendo? Sem incluir, é incluindo. Então, tem algumas pegadinhas aí, tá? Normalmente, quando fala nenhuma das alternativas, dificilmente é essa a resposta, tá? Dificilmente. E as alternativas corretas serão sempre as mais completas, tá? Lógico, sem as pegadinhas, tá? Letra B de bola é a alternativa correta. Vamos lá, tem gente que vai gabaritar aí. 9. A inclusão escolar de todos os estudantes nas classes comuns do ensino é processo que deve ser conduzido com cautela, zelo e respeito ao indivíduo e suas famílias. Entretanto, a plena inclusão nunca se efetivará sem a prática inclusiva, sem o esforço presente para a superação das dificuldades, sem a adoção de medidas que possam gerar resultados no futuro, sem o fomento da cultura inclusiva nas escolas, na comunidade, na sociedade. Ou seja, onde estão essas classes comuns? Que tipo de ensino? Modular, integral, regular ou anual? Regular. Regular, ó. Classes comuns do ensino regular. Por quê? Eles são matriculados preferencialmente na rede regular de ensino. Então, eles têm o horário que eles são matriculados ali, no horário de aula normal e no contraturno que tem o AE para eles. Mas aqui está se referindo ao horário de aula normal. Então, eles são matriculados na classe comum do ensino regular,
tá? Não existe para eles modular, integral, anual, não tem isso, é no ensino regular, tá? O resto é pegadinha. Letra C é a alternativa correta. Questão 10. Nossa, por que tá... Peraí, deixa eu ver se eu... Tá escuro. Vou colocar no escuro aqui, para ficar igual. Vamos lá. Letra não. Questão 10. A 1994 abriu um novo período para a educação dos estudantes com deficiência. Vejam que só está falando da deficiência, não está falando de todos da educação especial. Enunciando conjunto de claras premissas acerca do direito à inclusão, que se liga à própria dignidade humana e ao exercício dos direitos humanos. Do que nós estamos falando? Declaração de Salamanca. Declaração de Salamanca. Declaração de Salamanca. Embora todos sejam importantes aí, tiveram sim a Convenção de Direitos da Criança, teve a Constituição Federal 1988, teve a Conferência dos Direitos Humanos, mas a declaração que abriu as portas para falar sobre a deficiência, ainda mais em 1994, foi a Declaração de Salamanca, tá? Salamanca, foi essa daqui. Essa fala diretamente dos estudantes com deficiência, tá bom? A alternativa correta, letra B, de bola. Muito bem. Opa. Questão 11. O princípio fundamental é o que? É o de que todas as crianças aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades. Trata-se do que eu estou falando? A. Escola interativa. B. Escola exclusiva. C. Escola inclusiva. Ou D. Escola integrativa. Escola inclusiva. Escola inclusiva. Letra C, com certeza. Educação inclusiva, escola inclusiva, né? Deixa eu só arrumar aqui, gente, tá apagado esses... Depois eu arrumo tudo, mas assim, tá apagado, tá tão ruim. Deixa eu colocar assim, ó, para enxergar melhor. Fica melhor. Então, aqui na 11, escola inclusiva, alternativa correta, letra C. Muito bem. Questão de número 12. Vamos lá. 12. Em harmonia com a Lei Brasileira de Inclusão, essa Lei Brasileira de Inclusão também é conhecida como EDP, mas enfim, Lei Brasileira de Inclusão, e com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada no Brasil em forma da emenda constitucional por meio do Decreto Legislativo 186/2008, e também do Decreto 6.949/2009 da Presidência da República. Ou seja, pela Lei Brasileira da Inclusão, o que é considerado pessoa com deficiência? Então, a pergunta, gente, é sempre aqui, ó. Sempre vai ser a última parte, que é a pergunta. O que é considerado uma pessoa com deficiência? Tá? Vamos lá. Eu tenho que ler porque está gravando, ok? Então, a pessoa com deficiência é considerada A. Considera-se aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Ou, pessoa com deficiência AB, considera-se aqueles estudantes que apresentam quadro clínico persistente e clinicamente significativa que causa alterações qualitativas nas interações sociais recíprocas e na comunicação verbal e não verbal, ausência de reciprocidade social e dificuldade em desenvolver e manter relações apropriadas ao desenvolvimento da pessoa. Além disso, a pessoa apresenta um repertório de interesses e atividades restrito e repetitivo, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados. Assim sendo, são comuns a excessiva adoção de rotinas e padrões de comportamento ritualizados, bem como interesses restritos e fixos, ou pessoa com deficiência seria a letra C. Considera-se aqueles estudantes que demonstram elevado potencial intelectual, acadêmico, de liderança, psicomotor e artístico, de forma isolada ou combinada, além de apresentarem grande criatividade e envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse ou de nenhuma das alternativas. O que seria A, B, C ou D? Pessoas com deficiência, onde se encaixaria aí? Letra A. Com certeza, letra A. Letra A. Impedimento ao longo prazo. Impedimento. A deficiência pode ser de natureza física, mental, intelectual, sensorial vai entrar, visual, auditiva, tá? Então, quando vocês verem, né? Visualizarem essa palavra sensorial, muita gente fica na dúvida. O que seria o sensorial? Aqui no sensorial entra auditivo e entra o visual, tá? Então, a alternativa correta, o que é uma pessoa com deficiência, é a letra A, tá? Letra A, 12, letra A. Vamos à próxima aí, que é continuação. Eu não vou ler de novo porque são as mesmas questões, tá? São as mesmas. Altas habilidades, superdotação. Vocês já responderam que aqui seria deficiência, então não pode ser a mesma, né? Onde se encaixaria altas habilidades aqui? É na B ou é na C? C. Letra C. Olha aqui, altas C. habilidades. Demonstram elevado potencial intelectual, tal. Além de apresentarem grande criatividade. São os alunos, né? São os educandos com altas habilidades, superdotação. Então, a 13 aí seria a letra C, ok? E finalizando essa parte, deixa eu colocar em negrito aqui, porque saiu tudo. E a 14, que a pergunta seria: e os transtornos globais de desenvolvimento? Seria A, B ou C? B de bola. B de bola. E aqui já está falando as características, por exemplo, ó. Dificuldades com a comunicação verbal e não verbal. Eles têm dificuldade em socializar com as outras pessoas. Eles têm movimentos restritos e repetitivos. Por exemplo, o autista faz parte daqui dos transtornos, né? Então, a alternativa que tem a ver com TGD é a letra B de bola. Então, 14, letra B de bola, tá? 14B de bola, muito bem. Vamos lá, continuando, questão 15. Tudo eu vou... Olha, gente, peraí. Eu pensei que tivesse tudo, depois eu volto. Deixa eu colocar tudo de uma vez. Em negrito aqui, senão eu não consigo enxergar. Tô sem óculos. Vamos lá. 15, acho que é essa, né? 15. Tipos de deficiência. Eu concordo com muita gente do Fundi 1 dizendo, para que a gente tem que saber, né? Eu não sou dessa área, mas como o documento está no edital de vocês, falando que é para estudar também, então eu fui obrigada a deixar,
né? Então, tipos de deficiência. Aqui nessa questão, tem as palavras primeiro, né? Tem essas palavras aqui que vem primeiro. Deixa eu grifar todas, ó. Deficiência física. Aí nós vamos ver se o que está escrito depois tem a ver com deficiência física. Aqui, deficiência auditiva ou surdez. A mesma coisa, a gente tem que ver se o que está escrito depois tem a ver com o que está grifado aí. Deficiência visual. E se todos realmente fazem parte, são tipos de deficiência, né? Se no documento, Política da Educação Especial do Estado de São Paulo, se nesse documento tudo isso é considerado ou não tipos de deficiência, tá? Por esse documento do Estado de São Paulo. Ó, intelectual, surdo-cegueira. Vamos ver se tudo tem a ver, né? Tem mais algum? Deficiência múltipla. Vamos lá. Aqui estão aparecendo que são 8 deficiências, tá? Aqui tá aparecendo que são 8. Mas agora eu preciso ler todas e depois vocês decidirem o que vocês vão fazer. Se vão colocar todas, se vão colocar algumas, vamos lá. 1. Deficiência física. Consiste em impedimentos físicos e ou motores que demandam o uso de recursos, meios e sistemas que garantam acessibilidade ao currículo e aos espaços escolares. São exemplos de deficiência física: paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, dentre outros. Depois aqui está dizendo, deficiência auditiva e surdez, vamos ver se tem a ver. Consiste em impedimentos permanentes de natureza auditiva, ou seja, perda parcial seria a deficiência auditiva ou total seria a surdez da audição, que em interação com barreiras comunicacionais e atitudinais podem impedir a plena participação e aprendizagem do aluno. Dessa forma, são necessários recursos didáticos que valorizem a visualidade e possibilitem a superação das dificuldades de aprendizagem, especialmente da língua. Cabe destacar que os alunos surdos, usuários da língua brasileira de sinais, Libras, demandam a priorização e valorização desta língua como primeira língua e a organização de todo o processo educacional na perspectiva da educação bilíngue. Então, aqui está definindo aí auditivo e surdez. Deficiência visual seria um outro tipo de deficiência. Aqui fala, consiste na perda total ou parcial da visão, congênita ou adquirida, em nível variável. Pode ser classificada como cegueira ou baixa visão. Aí vem, dentro da deficiência visual, aí vem cegueira e baixa visão. Cegueira, perda total da função visual ou pouquíssima capacidade de enxergar. Nesse caso, devem ser disponibilizados ao estudante a aprendizagem e o uso do sistema Braille de leitura e escrita, o mais precocemente possível, bem como materiais didáticos acessíveis, recursos tecnológicos e equipamentos adequados ao processo de comunicação. Baixa visão, perda parcial da função visual. Nesse caso, o aluno possui resíduo visual e seu potencial de utilização da visão para atividades escolares e de locomoção é prejudicado, mesmo após o melhor tratamento ou a máxima correção óptica específica. Desse modo, o aluno necessita de recursos e materiais didáticos acessíveis, como, por exemplo, material em letra ampliada, dentre outros. Deficiência intelectual.
Caracteriza-se por alterações significativas relacionadas a déficit tanto no desenvolvimento intelectual quanto na conduta adaptativa e na forma de expressar habilidades práticas, sociais e conceituais. Surdo-cegueira. Trata-se de deficiência única, caracterizada pela associação da deficiência auditiva com a visual. Então, auditiva com ou sem resíduo auditivo e visual, com ou sem resíduo visual. Então, aqui é a mistura, né? A associação da deficiência auditiva com a visual, concomitante. A surdo-cegueira pode ser classificada de duas formas, pré-linguística e pós-linguística. Na pré-linguística, a pessoa nasce surdo-cega ou adquire a surdo-cegueira muito precocemente, antes da aquisição de uma língua. Na forma pós-linguística, uma das deficiências, auditiva ou visual, ou ambas, são adquiridas após a aquisição de uma língua, a língua portuguesa ou a língua brasileira de sinais. Cabe destacar que essa condição apresenta outras particularidades, além daquelas causadas pela deficiência auditiva, surdez, baixa visão e cegueira. E a última, deficiência múltipla, consiste na associação de duas ou mais deficiências. Esse campo não está disponível para marcação no sistema Educacenso. Aí nem precisava ter colocado isso, né? Deixa eu até tirar. Nem precisa. Caso sejam declaradas duas deficiências ou mais para uma pessoa, o sistema marcará automaticamente que esse indivíduo tem deficiência múltipla. Então, aqui é o que eles têm mais dificuldades em associar, né? A múltipla. Porque às vezes pode ser duas, pode ser mais do que duas, né? Então fica difícil. Ele tem essa, mas tem essa, parece que tem essa também, enfim. Aqui eles colocaram 8 tipos de deficiência para vocês analisarem aí. Se alguma não entra, todas entram, ou só algumas que entram, como tipos de deficiência. B de bola. B de bola também. Cadê o pessoal da educação Também especial? vou. Concorda aí? Regina tá aí? B de bola, pro. B de bola. Todos são tipos de deficiência conforme aquele documento do Estado de São Paulo. Tudo é considerado deficiência. De um jeito ou de outro, é deficiência. Pode ser mais forte, menos forte, pode ser mais agressiva, menos agressiva, mas tudo é considerado deficiência. Tá? 16. É o docente que devidamente habilitado por área, deficiência auditiva, visual, físico-motor, intelectual, TEA, altas habilidades, superdotação. Ele atua na mediação pedagógica necessária ao atendimento das necessidades educacionais específicas dos estudantes. Atualmente, na rede estadual de ensino, ele atua nas salas de recursos, nas unidades escolares, ofertando o AEE no contraturno, de forma complementar ou suplementar ao ensino regular. Esse profissional é responsável por analisar as potencialidades e capacidades do estudante e elaborar o plano de atendimento individualizado, de forma que as ações empreendidas por todos os professores possam convergir para a inclusão e desenvolvimento do estudante. Trata-se, qual é o profissional que trabalha com isso? A, professor especializado. B, professor titular. C, professora de Libras. Ou D, coordenador especialista. Letra A, professora. A. Todo mundo concorda? É o professor especializado naquela área, né? Porque o professor titular da sala, por exemplo, Fundi 1, ele não é especialista, né? O professor que vai trabalhar no AEE, ele é o professor especialista naquelas áreas, né? Ou ele é especialista na deficiência auditiva, ou ele é na visual, ou ele é na físico-motor, ou ele é na intelectual, ou ele é especialista com autismo, ou ele é especialista em altas habilidades. Ele é o especialista, tá? De uma forma ou de outra.
Letra A. 17. Opa, deixa eu colocar para baixo. Ficar junto dos outros. Opa. Vamos lá. Trata-se de serviço disponibilizado para os estudantes elegíveis dos serviços da educação especial, como característica complementar ou suplementar no apoio do processo de aprendizagem, conforme o disposto na resolução tal. Destaca-se que não é substitutivo ao ensino regular comum e que também não se caracteriza como reforço. Quem é? A. PAE, B. CRAS, C. AEE, D. CEFAI. Do que eu estou falando? C, aí. AEE, aqui já está falando, ó, serviço, educação especial, já está dando todas as dicas aqui, tá? Ó. E eu estou trabalhando com ele. Oi? Eu estou trabalhando com a E. Tá Esse ano. trabalhando com a AEE Peguei. esse ano? É. É. É porque eu estou tão cansada, eu estou ouvindo aqui, Pro. Ai, Pro, é cansativo, viu? É cansativo, ó. O AEE é complementar ou suplementar, o AEE. Ele não substitui o ensino regular e ele não é reforço. Não é considerado reforço, tá? É realmente o AEE, alternativa correta, letra C. Tá? C. Vamos lá. 18. É o espaço multifuncional localizado nas escolas da rede pública estadual, equipado com mobiliários, equipamentos, materiais e recursos de acessibilidade, dedicado para o atendimento dos estudantes. O atendimento desenvolve-se de forma especializada em turmas por área: auditiva, física, intelectual, visual, TGD, TEA, altas habilidades, superdotação. Do que espaço é esse que eu estou falando? C, sala de recursos. Fala de recursos. Sala de Sala de recursos. recursos. Alternativa correta, letra C. Sala de recurso. Né? Já tá falando ali. Questão 19. É o atendimento oferecido aos estudantes em espaço físico não totalmente dedicado ao AEE, pois, em momentos diversos, é utilizado para outras atividades pedagógicas, e não só para o AEE. Não obstante, esse atendimento também é realizado com equipamentos e recursos necessários para o apoio ao estudante em suas especificidades. Que atendimento é esse? Que tipo de modalidade é essa que não é focado apenas no AEE, não é dedicado, o espaço não é dedicado ao AEE. Pode ter AEE lá também, mas é um local para outras atividades também. Como que é chamado no estado de São Paulo esse tipo de atendimento? Modalidade itinerante. Itinerante, B de ó, bola. itinerante, ou seja, momentos diversos, atividades diversas neste itinerante que eles chamam no estado de São Paulo. Letra B de bola. Muita gente não sabe dessa parte. Né? Nas escolas dos estados já está tendo, viu? Como ensino colaborativo. Já colocaram? Já tem. Na escola então... mesmo que eu estou, tem. Ah, muito bem. Tem a modalidade itinerante aí. Vou salvar aqui. Ok? Letra B de bola. Não pode confundir com inclusiva, né? Porque assim, a pessoa lê rápido, quem não estudou, o que acontece? Tá lendo rápido aqui, aí viu um AEE aqui, vai associar com o quê? Inclusiva. É verdade. Aí a pessoa erra, né? Ah, tem uma palavra aqui que se refere à educação especial. Então a pessoa vai na letra A e erra. Então tem que prestar atenção mesmo, tá? Questão 20. É o serviço ofertado por tempo determinado por médico aos estudantes que não podem frequentar as aulas nas unidades escolares, em virtude de suas condições de saúde,
garantindo assim a continuidade do processo ensino-aprendizagem aos discentes que se encontram nessa situação. A. Atendimento escolar domiciliar. B. Atendimento escolar hospitalar. C. Atendimento escolar AEE. Ou D. Atendimento escolar oficial. A, domiciliar. Domiciliar. Não pode domiciliar. frequentar as aulas. Presta bem atenção, não é porque tem a palavra médico ali que é hospital, né? Então, serviço ofertado por tempo determinado por um médico, ou seja, não pode ir para a escola, fique em casa. Aí, esse aluno, ele tem direito ao atendimento escolar domiciliar. Se ele tem que ficar em casa, é domiciliar. Agora, na 21 é continuação. Se ele tiver, aqui é domiciliar, o médico mandou ele ir para casa, né? Agora na 21, e se ele tiver no hospital, que tipo Hospitalar. de hospitalar? Ó, se for no ambiente aqui, já tá falando, né? Hospitalar. É o serviço ofertado aos estudantes que se encontram internados. Internados só pode ser no hospital, tá? Então, aqui, letra D, hospitalar, ok? Letra D de dado. Ou 21D, certo. 22. É o serviço prestado por profissional devidamente capacitado que proporciona o atendimento e apoio necessário aos estudantes, cujos impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais lhes acarretem dificuldade de caráter permanente ou temporário no cotidiano escolar e que não conseguem, com independência e autonomia, realizar, dentre outras, atividades relacionadas à alimentação, higiene bucal e íntima, utilização de banheiro, locomoção, administração de medicamentos constantes de prescrição médica, mediante autorização escrita dos responsáveis, salvo na hipótese que essa atividade for privativa de enfermeiro nos termos da legislação. Ou seja, na prefeitura é um nome que se dá, no estado de São Paulo é outro nome que se dá, em outros municípios é outro nome que se dá. Mas aqui nós estamos falando do estado de São Paulo. Então, esse profissional que faz a parte dos cuidados com o aluno da educação especial, de Letra B, pô. levar B para de bola. comer, fazer higiene, seria o que no estado? Ô, Pro, mas no B estado. de bola. B de bola. No estado, é o No B estado. de bola, chama cuidadores. Cuidadores Pelo no menos no estado. documento do estado de São Paulo está como cuidadores. Pode ser que eles tenham mudado o nome e lá não arrumou. Aqui em Guarulhos, nas escolas dos estados, chama cuidadores também. É, do estado, né? É. Porque, por exemplo, Cuidadores, pô. em São Paulo São já todos é outro nome. cuidadores. Em Guarulhos, eles chamavam de agentes de inclusão, mas eles tiraram, daí vieram os estagiários, aquela bagunça toda, né? Então, assim, mas aqui a gente tem que focar no estado de São Paulo, porque o concurso é do estado. Então, no estado é chamado de cuidadores. No estado é cuidadores, tá? Mas os agentes de inclusão têm as mesmas funções. Os agentes de inclusão é as mesmas funções do cuidar. Agentes escolares não faz essa parte. Agentes escolares são inspetores de alunos, no geral, e não propriamente da educação especial, tá? Então, no caso do estado, são cuidadores que é chamado, tá bom? Toda essa parte de alimentação, higiene e locomoção, essa parte aqui, ó, são os cuidadores. Tá? Cuidadores. Vamos lá. Continuando aí. Questão 23. Conforme as diretrizes da Política de Educação Especial do Estado de São Paulo. Aqui não... Ah, tá. Mas não tá completa essa questão, hein? Conforme as diretrizes... Ah, tá. Se são diretrizes, né? Quer saber se todas diretrizes ou não da Política de Educação Especial. Tá. Vamos lá.
dentro desse documento da Política de Educação Especial do Estado de São Paulo. 1. Ensino regular seria considerado uma diretriz por eles. 2. Conclusão da educação básica. 3. Transversalidade. 4. DUA, que é o desenho universal para aprendizagem. 5. AEE, atendimento educacional especializado. 6. Ensino colaborativo. 7. Materiais e tecnologia assistiva. 8. Cultura inclusiva. 9. Rede escolar inclusiva. E 10. Educação e trabalho. Será que todos esses são diretrizes que estão nesse documento? O que Sim. vocês colocaram? C de casa. Qual vocês colocaram? C. Uns colocaram C, outros colocaram D. Tá? Eu coloquei tudo. Todos são, letra C, todos são 10 Eu diretrizes. trabalho, Regis. São 10 diretrizes, embora aqui esteja ensino regular, mas lá é explicado. Os alunos da educação especial são matriculados no ensino Na rede regular. regular. E no contraturno eles têm o AE. Então faz parte, eles estão lá em aula, tá? Aqui tudo, aqui fala da terminalidade específica de estudo. Tudo isso daqui são diretrizes que eles têm direito. Chega uma fase que vai entrar a questão da educação e do trabalho para eles, né? O trabalho também vai entrar para eles, ok? Todas são diretrizes da política da educação especial do Estado de São Paulo. Todos, ok? Todos são. Deixa eu salvar aqui. Só um minutinho, eu vou voltar aí. Vou parar aqui para começar depois o outro.